Louvado e exaltado seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos o texto sagrado, meus irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Como eu informo sempre, esse texto nós não projetamos aqui na tela, para que os irmãos tenham a oportunidade de acompanhar nas suas Bíblias. Momento oportuno, às vezes, para grifar algum versículo, fazer alguma anotação. E além disso, não perder o costume de manusear o texto sagrado. Depois da leitura, nós teremos uma oração rogando ao Senhor sua direção, rogando ao Senhor que fale conosco. E para esta oração, depois da leitura, eu convido o reverendo Ismael, que nos dirija a Deus nessa oração, rogando ao Senhor que fale com a sua igreja, que nos instrua nessa hora. Privilégio tê-lo conosco nesta noite, reverendo Ismael, um irmão querido, muito amado, uma vida exemplar, tanto na família quanto no ministério. Espero, pela graça do Senhor, também poder combater o combate como o Senhor combateu, completar a carreira do ministério como o Senhor completou, e ainda ter uma vida saudável, longeva e frutífera como o Senhor tem tido. Então, depois da leitura, eu convido o irmão que, por favor, interceda em nosso favor, para que Deus fale conosco. Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Colossenses capítulo 2, esse não está no boletim. Colossenses 2, do versículo 11 ao versículo 17. Assim diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O 15. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Deus, é de Cristo. Oremos então, nesse momento, reverendo Ismael nos dirige a Deus nessa oração. Ele vai levar o microfone para o Senhor. Ó Deus, estamos felizes de estar no domingo, dia do Senhor, lembrando a ressurreição de Jesus, a comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, nessa igreja local, centenária, abençoada, e oramos, ó Deus, agradecendo-te essa leitura preciosa da Palavra de Deus, e pedindo a tua bênção para o pastor titular e os pastores auxiliares, seus presbíteros, diáconos. Deus, fortaleça a todos na tua paz, na tua bênção, na edificação espiritual dessa noite, através de todas as partes da liturgia desse culto abençoado. Honra e glória sempre ao nome do Senhor. Amém, Deus. Por Jesus Cristo, do Espírito Santo,
oramos. Amém. Amém. Louvado seja nosso Redentor Jesus Cristo. Nós vimos nos primeiros 10 versículos, o versículo de 1 a 10, que nós ficamos algumas semanas caminhando, o apóstolo Paulo advertindo esta igreja contra as heresias, que são chamadas heresias colossenses. Ele fala nesses 10 versículos em termos gerais, sem especificá-las, sem dar muitas pistas. Contudo, no versículo 11, no recheio aí do versículo, o apóstolo Paulo começa a especificar, ou a partir do versículo 11, começa a tomar forma do que ele se refere quando fala de falácias, quando ele fala, por exemplo, de vãs sutilezas, de falsas filosofias. Aqui ele começa a especificar um pouco mais. Os falsos mestres que estavam anunciando coisas que até então não estavam tão claras, começa a ficar claro agora que esses falsos mestres estavam anunciando coisas tais como a circuncisão, anunciavam a adesão rígida, algumas restrições alimentares, a observância estrita de festas e sábados. Desses versículos de 11 ao 17, há então uma unidade, aonde ele vai começar a especificar que parte do engano que estava sendo ensinado naquela igreja era a circuncisão. Mas o apóstolo Paulo, ele tem o quadro geral na sua mente. Ele sabe quais são todas as ameaças da igreja, e apesar de em alguns momentos especificar uma ou a outra, muitas vezes ele menciona uma e a outra, e depois volta a uma novamente. Por exemplo, ele vai falar basicamente sobre circuncisão, mas quando chega no versículo 16, ele já vai abordar inicialmente outros aspectos que faziam parte das outras falácias, dos outros enganos, dos outros equívocos. Então, como eu costumo dizer, é como uma trança, que apesar de ter um fio ali principal, ele vez ou outra menciona outros assuntos, trazendo-os à tona. Mas o fato é que a partir deste trecho em diante, o tom da carta muda. Talvez fique um pouco difícil para nós compreendermos com uma carta tão interrompida como a nossa. Paulo, quando escreve, ele não coloca nenhum desses títulos, ele não coloca nenhum tema, é um texto corrido. Ele está escrevendo numa língua original, não tem tradução. Então fica mais fácil para as pessoas perceberem o tom diferente, aquele tom do início: dou graças a meu Deus por causa de vós, pelo que tenho ouvido de vós, da vossa fé renovada em Cristo, da vossa esperança da vida eterna, do amor mútuo de vocês. E a partir desse trecho em diante, ele começa a ser muito duro, falar de forma muito exortativa em relação aos perigos e ameaças que a igreja enfrentava. E aí me vem algumas coisas à mente. Eu penso que o apóstolo Paulo não está aqui nesse trecho e nos que virão adiante falando novidades para a igreja, porque não é uma igreja como, por exemplo, a igreja de Corinto, que estava distante do Senhor, vivendo em erros, em imaturidade, e precisava ser corrigida. O apóstolo Paulo começa falando com essa igreja e ele só elogia a igreja. Nós já vimos isso. Apóstolo Paulo, para que ficar falando dessas coisas direito para a igreja? Isso é matéria do primeiro ano, isso é coisa da infância, eles já aprenderam isso na escola bíblica dominical, eles já passaram por essas etapas, eles precisam agora de coisa muito mais elevada.
Mas apesar deles serem elogiados lá nos primeiros versículos, pela firmeza na fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, a partir de um determinado momento, do capítulo 1 já, ele insiste em centralizar a fé daqueles irmãos em Cristo. Porque um pequeno desvio de Cristo, eles estarão à mercê ou correrão risco de se desviarem completa e totalmente dos preceitos do Senhor. Havia a ameaça sobre um sincretismo, mistura, uma espécie de judaísmo com paganismo. Havia ameaças deles tentarem caminhar na fé com Cristo, misturado com outras crenças, com outros ensinos, com preceitos de homens, como se o fato de seguirem a Cristo e ouvirem a Cristo não fossem o suficiente. Por isso que aqui nesse trecho, em meio às exortações contra o judaísmo, ele toca rapidamente em dois assuntos, dos quais ele vai discorrer mais à frente, a saber, relacionamento com os anjos, que não era necessariamente judaizante, e o ascetismo. Ascetismo era uma heresia ou um preceito de que à medida que você restringe suas apetites físicas e humanas, você cresce em espiritualidade. Então, à medida que você faz certos jejuns, certas restrições, abre mão de certos prazeres humanos e terrenos, você está assim galgando a sua salvação. Todas as falácias, elas pareciam interessantes e pareciam que agregariam, o que custa seguir um preceito do Antigo Testamento? O que mal faria de circuncidarmos também nossos filhos? O que faria mal de colocarmos aqui um menorá, um candelabro com 7 pontas, como os judeus faziam? Qual o problema de colocarmos a bandeira de Israel? Qual o problema? O problema é que pouco a pouco eles estavam substituindo Cristo, ou correriam o risco de substituir Cristo, por aquilo que foi sombra no passado. E qual o problema de falar com o anjo? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos seus salvos, que são anjos ministradores que estão a serviço do Senhor para o nosso bem. O que custa fazer uma prece para o anjo? Custa que você está dividindo a atenção, o louvor, a glória e a dependência que deveria ser dada a Cristo para qualquer outro que não seja Ele. E fazer dieta e dormir bem e evitar certos alimentos faz bem para o nosso corpo, não há maldade nenhuma nisso. É o que ele vai dizer aqui, por exemplo, no 16: nisto pois vos julgue, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Essas coisas em si não eram más. O problema é quando elas começam a tomar o lugar da minha fé em Cristo. E o dia que eu achar que naquela semana, por exemplo, eu me excedi, ou eu comi o que eu não achava que não deveria comer, então eu perdi minha salvação. Quando a minha fé começa a se fundamentar nessas coisas, aí é o problema. Nós vamos passar aqui o esboço da primeira parte, pode passar para nós. O tema é o mesmo. Epístolas da prisão é a nossa sequência, Colossenses é a carta atual, e o tema da passagem que começou no versículo 1, Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Nos 10 primeiros versículos, o apóstolo Paulo está advertindo essa igreja contra, vai aparecer, contra as vãs filosofias. Nos 10 primeiros versículos, o apóstolo Paulo está advertindo a igreja contra as vãs filosofias. E ele faz isso como?
Como que ele faz isso? À medida que você lê os versículos, você vai perceber o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Fortalecendo o coração dos irmãos. O que mais? Unindo-os em amor. O que mais? Enriquecendo-os em pleno conhecimento. Seguinte, protegendo-os como um atalaia. Pode ir. Relembrando-os sobre a origem e propósito da fé. E último, entrelaçando-os em sólido fundamento, Cristo. Então, como que o apóstolo Paulo está orientando, protegendo, ensinando a igreja contra as vãs filosofias? Com estes 6 aspectos que nós vimos aqui. Agora, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo lhes adverte contra um outro perigo. Pode colocar, ponto 2, que é o de hoje. Paulo agora vai adverti-los contra o cerimonialismo judaico. E eu vou caminhar com os irmãos, se o Senhor permitir, no versículo 11, no 12 e no 13. Na minha humilde opinião, nesses 3 versículos, que recurso o apóstolo Paulo está usando para orientá-los contra o cerimonialismo judaico? Paulo está aqui fortalecendo suas convicções teológicas. Fortalecendo suas convicções teológicas. Paulo aqui apela à razão deles. Paulo aqui vai fazê-los utilizar desta faculdade tão preciosa que nos distingue de todas as demais criações do Senhor, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. É como se Paulo dissesse aqui: amados irmãos, não permitais que estes mestres do erro vos enganem como se necessitássemos ser literalmente circuncidados, a fim de triunfar sobre a carne, sobre a inclinação da carne ou sobre o pecado, e obterdes a plena medida da salvação. Vocês já foram circuncidados. Pensem, raciocinem. A circuncisão de vocês excede em muito, ultrapassa em muito, é superior àquela que está sendo tão vigorosamente recomendada por esses mestres do erro. Eles estão cegando vocês. O que eles ensinam tem uma certa aparência de verdade, tem uma certa base bíblica, mas afastam vocês desta verdade, que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, vocês não precisam de mais nada para serem salvos. A circuncisão de vocês não foi feita por mãos, ele vai dizer isso no versículo 11, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aí eu preciso fazer algumas observações aqui para os irmãos sobre a circuncisão. Então vamos lá. A circuncisão, um breve resumo. Letra A. Circuncisão, um breve resumo. A circuncisão era um sinal da aliança no Antigo Testamento. Deus vem revelando a sua aliança com o ser humano a partir de Adão. Desde Adão, foi ampliando com Noé, e a amplia bastante com Abraão, e depois ainda com Davi, até chegar nos dias de Cristo. Durante esse processo de revelar a sua aliança, fica evidente que a aliança tem um efeito pactual. A aliança
que o Senhor faz com o ser humano, ela é de caráter perpétuo, ela não tem fim, ela não pode ser quebrada. Se ela for quebrada, haverá necessidade de um pagamento de sangue. Se ela for quebrada, sangue deve ser derramado de um inocente para que ela seja estabelecida. O relacionamento com o Senhor não é sazonal, não é momentâneo, não é quando é conveniente. A relação com o Senhor é esta: fique comigo, senão morrerá. Para que você não morra, um inocente precisa morrer no seu lugar, para que você seja restabelecido ao relacionamento comigo. Por isso, o sinal que foi dado a Abraão, dessa aliança e desse pacto, era um sinal doloroso. Não havia anestesia para circuncidar os bebezinhos com 8 dias. Sangue ali já era derramado, a dor era feita, o choro era grande. Me lembro agora de uma ocasião que, eu não vou lembrar agora, algum povo dentre os cananeus se interessou por uma das irmãs, uma das filhas de Judá, uma das irmãs de Judá, uma das filhas de Jacó, e queria tomá-la como casamento, e os irmãos ali fazem um plano, combinam de ceder a irmã deles para casamento, desde que eles se circuncidassem. E era algo tão doloroso que eles ficaram impossibilitados de se defender, quando Israel então os ataca. Eu não sei se era filho de Abimeleque, não me lembro agora, filho de Abimeleque, não lembro o nome do miserável lá. Então fique imaginando, as crianças eram circuncidadas, dor, choro e o sangue respingando nas crianças, para mostrar, esse é um sinal da aliança, para mostrar que a relação com o Senhor é uma relação pactual, é uma relação de vida. Quem quebrar essa aliança morrerá. A circuncisão era então esse lembrete doloroso da relevância em se manter o pacto. Um pouco de sangue era derramado na hora da cerimônia, demonstrando, entre outras coisas, que além de estar sendo inserido no povo de Deus, no povo da aliança, se ela fosse quebrada, sangue deveria ser derramado. Como sinal, como selo lá no Antigo Testamento, como sinal de que a pessoa, a partir daquele momento, fazia parte do povo da aliança, era extremamente relevante, pois o garoto, ao ser circuncidado, comprovava a fé que o seu pai tinha no pacto, no Deus do pacto, no Deus da promessa. Por isso ela deveria ser praticada. Moisés não casou-se com uma esposa hebreia, casou com uma midianita, e ele não circuncidara os seus filhos. E quando está de viagem para o Egito, sob ordem do Senhor, para libertar Israel, cumprindo a missão do Senhor, diz-nos Êxodo capítulo 4, estando Moisés numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Aí Zípora toma uma pedra aguda, circuncida os filhos e diz: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E assim o Senhor o deixou. Ela tinha esse propósito de um sinal da aliança. É circuncidado, então faz parte da aliança. Não é circuncidado, não faz parte da aliança. Uma outra consideração: mesmo sendo um sinal tão valioso, a circuncisão tinha um propósito limitado. A circuncisão limitava-se a uma etnia, ao povo hebreu, seus descendentes e seus agregados, e era também somente para os meninos. Ela era muito restrita. O estrangeiro não poderia circuncidar-se, a não ser que ele se tornasse prosélito, seguidor da religião dos hebreus. Sua limitação também se dava porque o ritual físico e visível era realizado por mãos, não garantia de fato
que aquele que estava sendo circuncidado era de fato integrante do povo da aliança. Nós temos exemplos de muitos que foram circuncidados e não faziam parte do povo da aliança. Talvez o mais famoso seja Judas. Ser circuncidado não era, apesar de ser relevante e obrigatória, era limitada, porque ela estava restrita ao corpo, não garantia um coração circuncidado. Por essas e outras razões, a circuncisão era limitada. Outro ponto, outro comentário sobre a circuncisão. Ela encerra o seu propósito no ministério de Jesus. Ela encerra o seu propósito, a sua finalidade no ministério de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. No Novo Testamento é revelado agora para nós que pessoas de todos os povos e línguas terão acesso ao povo da aliança. E também as meninas. Também não há mais necessidade de derramamento de sangue, pois Cristo derramou o seu próprio sangue. É por isso que no versículo 11 Paulo diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ao demonstrar a seriedade do pacto e as suas consequências, caso fosse quebrado, apontava então a necessidade da morte de um inocente, do sangue derramado de um inocente para que ele pagasse. E a circuncisão, como outras cerimônias, apontavam justamente para Cristo, o seu sangue vertido. Não um pedacinho dele era cortado, ele seria cortado da terra dos viventes. O símbolo de cortar um pedacinho da carne do prepúcio masculino simbolizava a circuncisão de Cristo, da sua própria vida sendo entregue, não um pedacinho seu. É por isso que a circuncisão, ela cumpre o seu propósito, pois ela apontava para Cristo, ela não é mais necessária. Última observação. Ela é substituída pelo batismo. Sem essas considerações, nós não vamos entender o que estava em jogo. O que a igreja de Corinto, de Colossos, estava correndo o risco de colocar no lugar de Cristo. Ela é substituída pelo batismo. O batismo passa então a ser o sinal da aliança, a demonstração de que aquele que passou por esta cerimônia agora ingressou no povo de Deus. A exigência de um sinal visível continua, mas não precisa mais de derramamento de sangue. O batismo, sendo mais abrangente, pode permitir pessoas de todas as nações, inclusive as meninas, de participarem desse ingresso. Paulo, aqui nos versículos no 11 e no 12, fortalece a convicção teológica do povo ao ensiná-los ou a relembrá-los que eles deviam firmar em Cristo e não nas cerimônias, que até foram importantes quando apontavam para Cristo, mas elas apontavam para o principal. Quando o principal vem, quando o real vem, a sombra não é mais necessária. É como se estivéssemos aguardando a sua vinda e antes da sua chegada víssemos o reflexo da sua sombra. A circuncisão era a sombra. Quando Cristo vem, não precisa mais da sombra. A circuncisão agora em Cristo, ela é interna, é a do coração, é operada pelo Espírito Santo. Significa que foram justificados pelo derramamento do sangue de Cristo, não precisam de mais nada. Isso é libertador, porque nenhum líder religioso pode impor mais nenhuma sanção sobre a minha vida.
Não pode impor mais nenhuma regra, nenhum requisito, nenhuma exigência para que eu galgue o favor do Senhor. Cristo já conquistou esse favor. Seja a circuncisão, seja jejum, seja a guarda de qualquer festa, seja qualquer outra cerimônia, seja aquelas que são encontradas no Antigo Testamento, são aquelas que são distorcidas no Antigo Testamento, como vestes e outras coisas mais. Pessoas ao longo das gerações têm sido escravizadas por causa de crendices como esta. Cristo nunca é o suficiente para eles. Cristo nunca basta. O sacrifício de Cristo nunca é o suficiente. Ah, mas se você não usar, a sua aparência não for dessa forma, então você perde a salvação, ou você está se desviando, ou você perdeu a bênção, menosprezando nos detalhes a suficiência de Cristo. Ou Cristo é o meu Redentor, é o meu único e suficiente Salvador, e assim eu estarei liberto das crendices, dos preceitos dos homens, ou eu vou viver escravizado ainda? A validade da circuncisão no Antigo Testamento era porque revelava culpa. A circuncisão revela culpa, e os judaizantes estão querendo que ela seja praticada como justificação, como salvação. Eis aí um grande problema: vestir-se decentemente é bênção. As irmãs vestir-se decentemente, como a Bíblia ensina, é bênção. Mas achar que vestir-se dessa forma salva vocês é um problema sério. A circuncisão revelava o pecado. A circuncisão revelava a limitação do ser humano, revelava a exigência do sangue, revelava a necessidade de um resgatador. Agora, os judaizantes querem que ela tenha um caráter redentivo. Se vocês não praticarem a circuncisão, se vocês comerem carne sangrando, se vocês comerem de animais com patas dessa forma, com focinho dessa forma, com pena dessa forma, vocês estarão perdendo a graça. Todas aquelas exigências tinha o efeito de revelar nossa falha, fraqueza, revelar nossa condenação. Elas não têm necessidade mais. No versículo 13, que eu gostaria que você relesse comigo, por favor, o versículo 13: e a vós outros, eles estavam mortos, não é porque eles não tinham sido circuncidados na carne. Eles estavam mortos, não é porque eles não guardavam os sábados como esses judeus. Para vocês terem uma ideia, em algum momento os fariseus desenvolveram centenas de mandamentos e regras. Eu já comentei aqui com a igreja, eu tenho um livro do Shabat judaico. Eu não me lembro agora, somando todos os mandamentos e prescrições, são quase uns 800 mandamentos e prescrições. Um deles eu já comentei aqui com a igreja algumas vezes. Um deles era o seguinte: se você estiver em casa no sábado com fome, não tiver o que comer, e alguém vier lhe trazer um prato de comida, e se essa pessoa chegar na sua janela, do lado de fora, e você estender a mão para fora da janela e pegar o prato para se alimentar, você quebrou o sábado. Você está desonrando o Senhor, e a sua salvação está em jogo. Mas se a pessoa adentrar com um prato para dentro da janela ou da porta, e você pegar por dentro, então você não está quebrando o sábado. Alguns de nós somos assediados com facilidade em relação ao legalismo, meus irmãos. A gente começa a colocar um padrão, aí outro põe outro padrão, aí o outro põe outro padrão, e a gente põe outro padrão, e a gente não encontra limites mais.
Você diz, meu filho decorou 2 versículos. Você, poxa vida, o meu decorou 3. Ou então, o meu decorou 5. O meu decorou 6, o credo, a confissão de fé e o catecismo maior. O outro diz, o meu decorou catecismo de Heidelberg em alemão. Aí não começa a sobrar ninguém. Não sobra mais ninguém. Ninguém mais é apto. A igreja passa a não ser mais um lugar de pecadores arrependidos, que precisam tão somente reconhecer que Jesus Cristo é o excelso, é o meu único, é o meu suficiente Salvador. É o que aconteceu com aquele cego, que não sabia responder quase nada, cego de nascença, que foi curado por Cristo, quando foi chamado pelos fariseus. E o que ele fez? Quem ele é? Eu não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego, e agora eu vejo. Eu não sei explicar mais nada, eu não sei falar de cor nem os 10 mandamentos talvez, mas uma coisa eu sei, eu era cego, pecador miserável, e agora estou salvo no sangue do Cordeiro. Esse é um risco que a igreja corria. E a vós outros que estavam mortos, vocês estavam mortos por causa do pecado de vocês. Não é porque vocês não sabiam de cor, não é porque vocês não foram circuncidados, não é porque vocês comiam carne mal passada, não é porque vocês comiam carne de porco, não é porque vocês passavam roupa no dia do Senhor, não é por causa disso. Vocês estavam mortos por causa do pecado de vocês. É disso que Jesus livrou vocês. Se a questão fosse, estavam mortos por não terem sido circuncidados, então eu resolvo isso circuncidando vocês. Se vocês estavam mortos porque vocês não tinham esse tipo de restrição alimentar, é só fazer a restrição alimentar. Tem igrejas e comunidades cristãs que não basta crer em Jesus, você tem que fazer o jejum de Daniel, você tem que fazer o jejum não sei de quê, você tem que entrar na campanha não sei de quê, na oferta não sei de quê, no desafio de Gideão, no desafio da fé de Abraão, e Cristo fica em segundo, terceiro plano, vez ou outra ele é mencionado. Mas Paulo diz que o problema da morte foi resolvido por Cristo ao perdoar seus pecados, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui é uma questão lógica. Paulo está dizendo, incircuncisão da carne, esse era o problema. Então qual que é a solução? A circuncisão. Não é. O problema de vocês da incircuncisão da carne é resolvido com o perdão de pecados. Então a incircuncisão da carne não significa literalmente circuncisão da carne, porque senão a solução seria a circuncisão da carne. Incircuncisão deles era pelo estado de culpa diante de Deus, era pela condição pecaminosa, impotente e consequentemente desesperadora que eles tinham. Não há doutrina de homens, não há usos e costumes, não há crendices quaisquer, não há sacrifícios, não há folha de serviços prestados, não há mérito em nós, nem obras por nós praticadas, não há esforço e empenho humano, não há renúncias dolorosas capazes de aliviar o drama desesperador em que a nossa alma se encontra. Não há tradições familiares ou laços sanguíneos, nem mesmo a circuncisão, a restrição de comidas, de bebidas, a observância de sábados, de festas religiosas. Nada é capaz de nos livrar da ira vindoura. Apenas um nome, apenas uma verdade. E esta igreja que começou a andar bem nesta verdade, corre o risco de se desviar dela. Quantos não se desviam de Cristo por causa de pessoas, por causa de fofocas, de maledicências, por causa de tropeços humanos, por causa de outros interesses, para não desagradar pessoas, desagradam Cristo, negociam a fé,
aquela firmeza tão vigorosa que você vinha caminhando, por causa de uma namorada, de um namorado, por causa de um amigo, por causa de um familiar. Quantos andavam tão firmes? E Paulo está se agitando no seu espírito, lá naquela masmorra. Ele não pode ter paz, sossego, sabendo que a igreja corre esse risco. Pessoas tão amadas para o Senhor, pessoas especiais, das quais o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, das quais morreu por elas, ressuscitou por elas, está intercedendo por elas, podem agora voltar. E no caso dos colossenses nem eram voltar, porque eles não eram judeus que se converteram, eles eram gentios. Eles podem agora acrescentar alguma coisa além daquilo que eles já receberam. Apenas um nome: Jesus Cristo. Isso é tão sério e tão básico, meus irmãos, que apesar de básico, era sério. E é por isso que Paulo insiste na carta mais cristocêntrica de todas. Essa é uma das razões porque na sua segunda carta a Timóteo, provavelmente seu último escrito, inspirado pelo Senhor, de tantas admoestações que ele faz a Timóteo: Timóteo, você sabe que eu não vou estar mais aqui com você, mas ele insta com Timóteo para que Timóteo se lembre: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Se você esquecer alguns dos ensinos que eu te dei, se você não se lembrar de alguns dos preceitos que eu te ensinei, vá adiante, mas você não pode se esquecer de Jesus Cristo. Esta também foi a razão porque Pedro, mesmo sobre a ameaça do Sinédrio, aquelas autoridades judaicas que o ameaçavam e exigiam que ele não mais falasse sobre o nome de Cristo, ele diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das que ouvimos, não podemos de maneira nenhuma, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nossa religião é Cristo, nossa vida é Cristo, nossos pensamentos devem ser de Cristo, nossas decisões devem ser de Cristo, nossa vida deve ser pautada pelo exemplo de Cristo. Isso é ser cristão. Não significa ter um nome no rol de membros, significa ter um nome escrito no livro da Bíblia.